Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Irmãos, há uma necessidade de que os cristãos saibam apresentar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho segundo as Escrituras. Temos que apresentar Cristo como Senhor, como Salvador do mundo. Mas por onde nós devemos começar? Nós devemos começar por onde Paulo começou. Nós devemos mostrar um pouco do caráter de Deus e mostrar a realidade da condição humana. É para isso que nós estamos inseridos nesse mundo. Se você depois pode ler em casa 2 Coríntios 4, do verso 14 ao 16, diz assim: graças, porém, a Deus que em Jesus Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. E continua o texto dizendo: para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Irmãos, Paulo está dizendo que os cristãos estão no mundo, e neste mundo eles são o bom perfume de Cristo, são o aroma de Cristo. E esse perfume de Cristo para uns é para a condenação, é cheiro de morte para a morte. Este é para aqueles que se perdem, e é aroma de vida para a vida. Isto é para aqueles que são salvos. E talvez nós apresentamos um evangelho que é produto do nosso meio contemporâneo, um evangelho suavizado, um evangelho que não descreve o que Deus é, muitas vezes. Quando você fala, por exemplo, que Deus ama alguém, você está falando somente meia verdade. Então seja cuidadoso com isso, porque nós acabamos de ler, irmãos, que Deus está irado contra os homens, que existe uma ira provinda de Deus contra os homens. Você sabia disso? Será que nós já pensamos sobre isso? Então nós, cristãos no mundo, irmãos, nós exalamos a mensagem do Evangelho, nós exalamos Cristo, mas para aqueles que são rebeldes contra Deus, isso é cheiro de morte para a morte. E para aqueles que se arrependem e recebem a Deus, é aroma de vida para a vida. Mas muitas vezes nós apresentamos um evangelho relativizado. Então nós precisamos entender o que Paulo começa a fazer aqui. Nós entramos num grande argumento de Paulo, que nós podíamos dizer que poderia constituir uma epístola inteira. E esse argumento vai do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20. E esse argumento, ele pretende demonstrar que todos os homens são indesculpáveis perante Deus, e eles estão debaixo da ira de Deus. Deus está contra eles em ira. Deus está irado com os homens, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos da face de Deus,
são rebeldes contra Deus. Será que você já parou para considerar o que a Bíblia diz sobre a ira de Deus? E nessa grande sessão, irmãos, Paulo divide em 4 partes esta grande sessão. A primeira parte vai do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 1, verso 32. E ele demonstra a natureza dos gentios, entregues aos prazeres, à idolatria, a toda sorte de perversidade, e que esses homens são indesculpáveis perante Deus. Mas, depois no capítulo 2, verso 1 até o capítulo 2, verso 16, entra uma classe de pessoas que são mais comuns no nosso meio, no meio em que vivemos. São as pessoas que são moralistas, aquelas que tendem a ter certa moralidade, mesmo rejeitando a Deus. Elas dizem: nós não somos pecadores, nós somos pessoas que pagamos nossos impostos, fazemos tudo certo, e mesmo assim, esses desprezam a bondade de Deus, ignoram o juízo de Deus. São moralistas, só que é uma moralidade separada de Deus. E depois a terceira parte desse grande argumento de Paulo vai do capítulo 2, verso 17 até o 3:8, e fala dos judeus, e que esses também eram indesculpáveis diante de Deus, porque eles tinham a lei, tinham os profetas, tinham a palavra de Deus, eram filhos de Abraão segundo a carne, e não se voltaram para Deus, se apegaram à sua religiosidade e abandonaram a Deus. Eles se fazem professores de outro, quando a si mesmo não se ensinam. Dizem que não se deve furtar e furtam, que não se deve cometer adultério e cometem. Eles se gloriam na Deus e desonram a Deus pela transgressão da lei. Se gloriam na lei e desonram a Deus pela transgressão da lei. Eles são indesculpáveis diante de Deus. E então no capítulo 3, verso 9 até o capítulo 3, verso 20, nós temos essa conclusão desse grande argumento. E por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque muitas vezes sua meditação vai ser numa parte de Romanos como essa. E se você não entender que Paulo está desenvolvendo uma grande linha de raciocínio, dificilmente você vai perceber o que ele está querendo chegar aqui. Então no capítulo 3, verso 9 até o capítulo 3, verso 20, ele diz a grande conclusão de todo esse argumento. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Ele diz: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado, ele diz, que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E depois ele faz uma seleção de salmos para descrever essa conclusão dele. Então guarde bem isso, irmãos, nós estamos diante de uma grande argumentação de Paulo, que vai do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20. Dentro dessa grande argumentação, nós temos 4 partes. A primeira fala dos gentios, dos povos pagãos do mundo, e fala que esses são indesculpáveis diante de Deus. E é bom que nós consideremos sobre isso, porque muitas vezes nosso coração pensa da seguinte forma: ele pensa que, bom, e o que será daqueles povos que nunca ouviram falar sobre Deus? Daquelas tribos escondidas no meio do nada, como é que pode Deus ser justo e os condenar ao inferno se eles nunca ouviram falar sobre Deus? Nós vamos ver que cada homem que nasce debaixo do sol é indesculpável diante de Deus. Capítulo 1, verso 1, verso 18 até o capítulo 1, verso 32. Depois, os moralistas, capítulo 2, verso 1 até o capítulo 2, verso 16. Depois, os judeus, capítulo 2, verso 17 até o capítulo 3, verso 8. E depois a conclusão de tudo isso. E hoje nós vamos falar um pedaço desse primeiro argumento contra os gentios, contra as nações. E Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu. Você já meditou sobre a ira de Deus, irmão? Um irmão chamado A.W. Pink diz que a ira de Deus é sua eterna ojerize
por toda injustiça. É o desprazer e a indignação divina, da divina equidade contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora da sentença justa que leva ele a lavrar sobre os pecadores. Veja, irmão. E entre os atributos de Deus, a ira de Deus é um deles. Você sabia disso? São chamadas das perfeições de Deus. Mas o que não é a ira de Deus? Primeiro, a ira de Deus não é como a nossa ira. A ira de Deus não leva ao descontrole. A ira de Deus não provém de rancor, não é fruto de ressentimento, não é fruto de falta de afeição. Essa é a nossa ideia de ira. Essa é a ira do ponto de vista humano, que provém do ódio, que é dirigida contra o seu semelhante, que é fruto de frustração pessoal e é focada no homem. Isso é a ira humana, isso não é a ira de Deus. Mas, irmãos, eu gostaria de dar um parêntese aqui e dizer para os irmãos que existe em nós uma santa ira. Você sabia disso? Uma ira proveitosa, que os pais da igreja chamavam davam um exemplo, uma figura que era como um cão de guarda que Deus colocou dentro do coração do homem. E quando ela era aplicada contra o mal, ela era muito proveitosa, contra o pecado, contra tudo que era contrário a Deus, ela era muito proveitosa. O problema é que ela se torna um vício quando ela é voltada, quando esse cão de guarda é voltada contra os nossos semelhantes. Então ela começa a se tornar ressentimento, ela é fruto de rancor, mas existe uma santa e justa ira. Quando nós nos indignamos com aquilo que fere a honra de Deus, quando nós nos indignamos contra o mal. E Jesus, por vezes, teve este sentimento. Por exemplo, em Marcos 3,5, ele está numa sinagoga, ele vê um homem, e ele quer curar aquele homem, e ele pergunta para todos que estão diante dele: é justo curar no sábado? E aqueles homens religiosos preferiam não fazer nada, nem ao menos o bem. E a Bíblia diz que Jesus se indignou contra aquilo. Jesus se indignou, se irou contra a dureza do coração deles. Também em João capítulo 2, verso 13 a 23, o Senhor Jesus, movido por um grande zelo, fez um arrazoado de cordas e expulsou os cambistas do templo e disse: não façam da casa do meu pai casa de negócio. Então existe um bom sentimento chamado ira. Aliás, quando Paulo fala assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irai-vos é um imperativo. Existem coisas que nós devemos nos irar. O problema é que se a nossa ira se tornar em pecado, aí é uma dificuldade. Mas existe uma justa ira. São Gregório chamava de um cão de guarda colocado no coração do homem por Deus. Se ele é voltado para defender contra o mal, contra a maldade, contra o pecado, ele está fazendo uma boa função. Agora, o homem, por causa do pecado, a volta contra o seu semelhante. E é aí que nós temos dificuldade. Nós precisamos entender de onde flui essa ira de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, a ira de Deus flui da sua santidade. Deus é santo. Ele é infinitamente puro, sem mácula, e por isso não pode olhar o pecado com aprovação. É a mesma coisa que eu disser para você assim: eu amo bebês. Você deve inferir que eu odeio o aborto, que eu aborreço o aborto.
porque eu amo o bem. E como Deus é uma perfeição infinita de santidade, não há nada de impuro nele, por si só a ira de Deus deve fluir da sua santidade, porque Ele não pode olhar para o mal e se agradar do mal, se Ele é um Deus santo. Se Ele é um Deus santo, Ele por si só deve aborrecer o mal, e se Ele não aborrecesse o mal, haveria mácula na sua santidade. Mas também a ira de Deus flui da sua justiça. Se Ele é um Deus justo, Ele deve dar justa retribuição contra o mal. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E se Ele é um Deus, uma terceira coisa, a ira de Deus flui do seu zelo, pelo seu caráter divino. Ele é zeloso de si, e por causa da sua supremacia, Ele executa a sua ira contra os homens. Aí você está levantando no seu coração a seguinte pergunta: mas e a misericórdia, irmão? Mas e a bondade, irmão? Mas e o amor? Ele não contraria a ideia de um Deus irado? A misericórdia, irmãos, é para os arrependidos, e a ira de Deus para os ímpios. Ou seja, Deus é misericordioso com aqueles que se arrependem, mas Deus está irado contra aqueles que não se arrependem. Em outras palavras, nós podemos dizer que há dois lugares nas Escrituras que é evidente da onde Deus trata com o pecado. Em dois lugares das Escrituras, você vai ver a ira de Deus contra o pecado e seu tratamento com respeito à ira. Na cruz de Cristo, você vê a ira de Deus contra o seu Filho, para dar perdão aos que se arrependem. E o segundo lugar, você sabe onde é, irmão? No inferno, você vê a ira de Deus contra o pecado. No inferno, você vê a ira de Deus no castigo eterno de todos os pecadores, que padecerão justamente por seus pecados por toda a eternidade. E nós vamos entender um pouquinho sobre o pecado, porque se Deus é santo infinitamente, o mal é infinitamente mal para Ele. E se o mal é infinitamente mal, a paga do mal é uma paga de eterna condenação. Então há dois lugares que Deus vai lidar com a sua ira: ou na cruz de Cristo, ou no inferno. Que Deus vai lidar com a sua ira contra os pecadores. Então há sim conciliação entre a ira de Deus e sua misericórdia. E existem algumas figuras da ira de Deus que você vai encontrar. Por exemplo, muitas vezes a Bíblia fala que o Senhor, Deus, é fogo consumidor. E também você vai encontrar muitas vezes falando do cálice da ira de Deus, como Apocalipse 14:10, dado sem mistura. E a ideia é de o vinho servido puro, bem forte, com bastante teor alcoólico. Porque nas refeições o vinho era servindo junto com água e diluído em água. Então eles conseguiam tomá-lo como suco. Mas a ideia desse cálice é um cálice servido até acima, transbordando, de puro teor alcoólico, de pura ira. E no livro de Apocalipse você vai encontrar isso. Continuando o nosso texto, você sabia que Deus está irado, irmão? Você já pensou sobre isso? E a ira dele se revela do céu. Ao longo da Bíblia nós podemos ver várias vezes a ira de Deus demonstrada de diversos aspectos. Em primeiro lugar, a ira de Deus foi revelada contra o pecado e sua sentença de morte contra o pecado, logo após o homem ter pecado, no jardim do Éden. Logo após o homem ter caído, você vê a maldição e sentença de morte. Você vê a maldição contra o homem, contra a mulher, contra a serpente, contra toda a criação. Você vê a ira de Deus demonstrada contra o mal, já no jardim do Éden.
Depois você pode ver a ira de Deus demonstrada nos juízos temporários de Deus, como o dilúvio, como na destruição das cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades da colina, como nas pragas do Egito, contra os cananeus, nos cataclismas e destruições que ele permite. Aí você vê demonstrada muitas vezes a ira de Deus. Também você vê demonstrada a ira de Deus na vida de Jesus. Você vê demonstrada na morte de Jesus. Por que Deus perdoou os nossos pecados? Porque todos os nossos pecados foram postos sobre o seu Filho, e sobre ele caiu a ira de Deus. E Isaías 53:10 diz que foi do agrado de Jeová moê-lo, fazendo-o enfermar. Isso não é um tema muito dito, né, irmãos? Hoje ainda ouvi alguém dizendo que nós perdemos a salvação, e eu respondi para a pessoa assim: bom, se nós perdemos a salvação, o motivo é esse: você não entende o que Deus fez em Cristo Jesus. Porque não é por causa de nada do que nós fazemos, é por causa do que Jesus fez e o que Ele levou sobre si na cruz. E porque Ele levou toda a ira de Deus, nós podemos ser salvos. E porque Deus tratou com o nosso pecado na cruz de Cristo, é que nós podemos ser salvos. E depois no livro de Apocalipse você vê a ira de Deus revelada nas suas taças, nos seus selos. E muitos dizem assim: não, irmão, Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, do Novo não. Parece que nós não lemos o livro de Apocalipse, né, irmãos? E então, por fim, você vê a ira de Deus revelada no inferno, onde os pecadores serão separados totalmente de Deus, por toda a eternidade. E aqui em Romanos nós vamos ver também a ira de Deus de uma forma diferente. Quando Deus entrega os homens às suas próprias impurezas, quando Deus abandona eles em seus próprios pecados, e o pecado deles se torna o juízo sobre eles. Você sabia que, por exemplo, uma pessoa que usa drogas, ela começa com muito prazer com as drogas, mas chega um momento que as drogas não dão mais prazer nenhum para ela. Alguns até que tinham euforia e outras sensações, agora quando usam drogas só vomitam, só ficam, se sentem destruídos. E aquilo é um juízo sobre elas, é uma maldição sobre elas. Não se torna prazeroso e mais nada. Terrível, irmãos, quando Deus entrega um homem às concupiscências do seu próprio coração. E eu só estou dando um exemplo aqui. É como um filho que por vezes rouba o sorvete da geladeira. Então o papai compra um sorvete de 15 quilos e faz ele comer inteiro, até congelar a sua garganta e ele vomitar. E aquilo que era prazeroso para ele se torna terrível. Quando Deus lida conosco, nos deixando para os nossos próprios pecados. Mas esse texto, irmãos, está em contraste com o que nós lemos na última vez aqui, Romanos capítulo 1, 16, 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus. Então aqui está os dois caminhos de Deus para toda a humanidade. A graça revelada no Evangelho por meio de Cristo Jesus para a salvação. Ou a ira de Deus revelada do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Esses são os dois caminhos que o homem tem. Ou ele é alcançado pela graça, reconhece a graça de Deus e Cristo Jesus e confia totalmente nele para a sua salvação, e recebe de Deus sua justiça imputada por meio da obra de Cristo Jesus. Ou como diz João capítulo 3, sobre aquele que não crê, permanece
a ira de Deus. A ira de Deus não virá só no fim, irmãos. Por isso que eu dei o exemplo do cálice. A ira de Deus muitas vezes é derramada hoje em pequenas porções, com mistura. Mas já está sobre os homens a ira de Deus. Não é uma mensagem muito boa, não é, irmãos? Mas é uma mensagem necessária. Amém? Então, se no Evangelho nós temos a justiça de Deus revelada, desde o céu, desde a criação, desde o início do mundo, Deus revela os seus juízos. Deus revela que Ele não está fora a humanidade não está fora do controle dEle. Ele está julgando. Ele é um justo juiz. E nós não conhecemos os seus juízos. Por isso, muitas vezes, quando nós vemos o homem ímpio prosperar, nós ficamos igual a Asaf no Salmo 73, com inveja dos ímpios. Por que prosperam os ímpios? Talvez essa é a única alegria que eles tenham, né? Porque sofrerão penalidade de eterna destruição. Mas nós, quando não entendemos, e porque não entendemos os juízos de Deus, nós somos muitas vezes confundidos. A ira de Deus se revela desde o trono dos céus, desde o céu. E diz o texto, contra toda impiedade e perversão dos homens. Tenha cuidado com a seguinte frase, irmão: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não separe o pecado do pecador. O Salmo 7, verso 11 diz que Deus está irado contra os homens. Tenha cuidado com essa frase. Está irado por causa do pecado, mas muitas vezes eu e você separamos, como se os pecados dos homens fossem uma coisa e o que eles são fosse... Não. Como é que você pode dizer que Deus gosta de alguém que faz o mal? Que Deus não está irado contra alguém que pratica a maldade? Tome cuidado, irmão. O mesmo texto de João, capítulo 3, é o texto que eu citei, que fala que aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Preste atenção. E por que Paulo começou com a ira de Deus? Por que Paulo não disse, oh, como Jesus te ama? Jesus te ama. E Jesus te ama muitas vezes para as pessoas, você é tão bonzinho, por isso que Jesus te ama. Você é tão amoroso, veja como você é um bom marido, como você é uma boa esposa, um bom filho, como você é uma pessoa muito boa, por isso Jesus te ama. Não era essa a concepção de Paulo, irmãos. Deus está irado contra o pecado. Caso contrário, não seria Deus, não seria santo, não seria justo. Seria um Deus medíocre. Então, desde o céu se revela a sua ira. E essa ira é contra a impiedade e a perversão dos homens. Essa palavra impiedade significa ausência de piedade, irreligiosidade, ausência de reverência, contra tudo o que a Deus é devido. Isso, muitos autores dizem que está ligado à primeira tábua da lei de Deus. Quem lembra que Jesus disse que toda a lei de Deus se resumia em amarás o teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo contra ti mesmo. A primeira tábua dizia respeito a Deus, e a segunda tábua dizia respeito aos seus semelhantes. Piedade significa uma vida de adoração e reverência, devoção a Deus, amor e afeto por Deus, semelhança com Deus. Impiedade significa rejeição a Deus, contrariedade a Deus, falta de reverência a Deus, não dar a Deus o que lhe é devido. E a palavra injustiça
significa contra a justiça, a ausência de justiça, contra tudo que é justo, uma negação da justiça, uma negação de tudo que é reto. E essa palavra, dizem alguns autores, está ligada à segunda tábua: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a palavra de Deus diz que o Senhor está irado contra os homens, contra toda injustiça e perversão deles. A palavra perversão ali pode ser traduzida como injustiça, e diz que eles detêm a verdade pela injustiça. E o que significa deter, irmãos? Significa suprimir, conter, impedir, empurrar para baixo. Conter como alguém contém uma mola que está forçando para se abrir, e ele está contendo ela com força para que ela não se abra. E o que eles contêm? Eles contêm a verdade pela injustiça. Através de todo o mal que eles praticam, eles suprimem a realidade de quem é Deus diante deles, demonstrado por todas as coisas que Deus fez, e dentro do coração deles, que foram feitos à imagem de Deus, e têm consciência daquilo que eles devem fazer e não o fazem. E eles suprimem a verdade pela injustiça. E alguém pode dizer assim: mas Paulo, como é que você vai dizer que esses homens que nunca ouviram falar de Deus, que são ignorantes a respeito de Deus, como Deus pode estar irado contra essas pessoas? Eles nunca ouviram falar, ninguém foi falar de Deus para eles, Paulo. Isso não parece ser injustiça da parte de Deus? Nunca ninguém falou de Deus para eles. E Paulo continua, irmãos: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, tudo que de Deus se pode conhecer é manifesto para todos os homens, em todos os lugares do mundo. Então, como Paulo disse, irmãos, em Listra, no capítulo 14 de Atos, depois que ele curou um aleijado, e os homens pensavam que ele e o seu companheiro eram deuses, e buscavam sacrificar eles, Paulo disse assim para eles, Atos 14, verso 15: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem por seus próprios caminhos. Contudo, entretanto, todavia, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então Deus se revelou aos homens em todos os lugares. E há coisas que de Deus se pode conhecer, e foram manifestas entre eles. E não só entre eles, através das coisas que foram criadas, mas neles. Eclesiastes capítulo 3 diz que Deus põe o senso de eternidade dentro do coração do homem, sem que, contudo, ele entenda como foram feitas todas as coisas desde o princípio. Mas essa percepção de eternidade, irmãos, está dentro do coração do homem. Deus lhes manifestou. Amém? Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus deixou clara a todas as suas criaturas a sua existência, e aquilo que se pode conhecer é manifesto entre eles. Isso se chama na teologia revelação natural. O Evangelho se chama revelação especial.
Tanto as obras de Deus, de um modo geral, como o próprio homem manifestam as marcas da existência de Deus. Amém? E continua o texto dizendo assim: porque os atributos invisíveis de Deus, porque Deus é chamado o Deus invisível. Colossenses 1,15, 1 Timóteo 1,17, João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, e somente através do Filho de Deus nós podemos ter uma percepção clara de quem é Deus em realidade, plena de Deus. Mas há algo que de Deus se pode conhecer nos seres humanos e em toda a criação, e Paulo vai explicar para nós o que é esse algo. Primeiro, irmãos, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, e ele vai explicar o que significa isso. O que ele quer dizer com isso? Atributos significam perfeições, ou como fala em 1 de Pedro capítulo 2, as virtudes de Deus, que os seus filhos devem anunciar, são chamados atributos, são as coisas inerentes ao ser de Deus, que faz com que ele seja Deus. Isso são chamados atributos de Deus. E aqui diz que os atributos invisíveis de Deus, e duas coisas dele se podem conhecer. A primeira delas é o seu eterno poder. Que poder é esse? Esse é o poder que criou todas as coisas, que trouxe todas as coisas à existência. Esse é o poder que sustenta todas as coisas. Esse é o poder que é demonstrado em toda a história do mundo, pelo governo de Deus. Então, tanto na criação como na providência. Sabe o que significa providência, irmão? Providência, você vai perceber a providência de Deus quando você respirar aí sentado. Essa é a providência de Deus. Ou como Paulo diz em Atos, as chuvas, o sol, as plantas, aquilo que dela se produz para alimento. Essa é a providência de Deus. Amém? É o Deus que sustenta todas as coisas. E Paulo fala isso em Atenas, né? É nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Capítulo 17 de Atos. O Deus que sustenta todas as coisas, o Deus que sustenta a vida dos pecadores. Então, quando um pecador começa a pensar sobre aquilo que lhe dá vida, que lhe mantém em pé, que dá ar para ele respirar, dá sustento, isso vai remeter ao Criador, irmãos, e vai remeter a Deus, o sustentador de todas as coisas, e ao poder de Deus, o poder de Deus que fez todas as coisas, que do nada trouxe a existir todas as coisas. Como diz o Salmo 147, o Salmo 104. Mas não só isso, também a sua própria divindade. Aqui não está tratando de atributos específicos de Deus como o amor, bondade, mas aqui está falando da sua grandeza, da sua glória, da sua majestade, do seu domínio, da sua justiça, da sua retidão, algo da sua santidade. Esta revelação de Deus, que Deus nos deu, só que não é suficiente para salvar, mas sim para condenar. Como nós vamos ver mais para frente. E o texto continua dizendo que estes atributos, o eterno poder e a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o início do mundo. Claramente é perceptível aos homens desde o início do mundo. Como Paulo disse em Atos 14, Deus não ficou sem testemunho. É claramente percebido. E a ideia aqui é quando você vê as coisas com muita clareza,
Quando você está chegando de avião em cima de uma cidade, parece que você vê a silhueta da cidade toda. Você está bem claro para você essa questão. Claramente se reconhecem os atributos de Deus, desde que as coisas foram criadas, desde o início do cosmos, claramente se reconhece. Se você olhar para o universo, você vai ter um testemunho de Deus. Se você olhar para o universo, tanto macro como micro, você vai ver a Deus, o testemunho de Deus. E a conclusão de Paulo diante disso tudo é, irmãos, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vamos voltar um pouquinho atrás. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Faltou essa frasezinha. Sendo percebidos, a ideia aqui é percebidos com o entendimento. Quando alguém começa a usar sua mente e meditar nas coisas que Deus fez, todas essas coisas, seu intelecto apontará para o Criador. Em tudo que Deus fez, se alguém for e começar a usar seus olhos para ver, e sua mente para considerar, verá que Deus existe, verá o poder de Deus, verá as obras de Deus, verá a providência de Deus. E quando ele pensar sobre isso, ele encontrará a Deus. Existia um rei inca chamado Pachacuti, e os incas serviam o deus Sol. E esse homem começou a meditar sobre o Sol, porque era o deus deles. Mas ele, considerando o Sol, ele diz que o Sol nascia no Oriente e se punha no Ocidente, todo dia. E um dia ele, pensando sobre isso, na mente dele veio a seguinte consideração: se ele todos os dias faz a mesma coisa, como pode ele ser Deus? Se ele fosse Deus, ele seria livre para fazer o que ele quisesse. Então um dia o sol sairia, no outro o sol não sairia. Ele sairia só quando ele quisesse, porque ele é Deus e Deus faz só o que ele quer. Ninguém manda nele. Mas se ele sai num lugar e vai até o outro todos os dias, significa que há alguém mais poderoso que ele, que ordenou ele que sai de tal lugar e se põe em outro lugar. E esse que o criou e o ordenou, esse é Deus, e não o sol. O que esse homem está fazendo, irmãos? Diante das coisas que foram criadas, esse homem descobriu que há um Deus. Seus olhos ficou declarado diante dos seus olhos e foi percebido por sua mente. Havia um Deus que era maior do que aqueles que eles diziam que era o Deus Sol. E diz que esse homem passou a adorar o Deus Criador de todas as coisas, que fez o sol, e que fez o sol se tornar seu servo, fazia o sol sair de um lugar e ir até o outro. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia anuncia discurso outro dia. Não há palavra nem som, mas há uma mensagem. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Visível, do Deus invisível. Por trás da criação, o Criador. Por trás do poema, o artista. Por trás do quadro, o pintor. Há um Deus que rege todas as coisas, e Ele é perceptível para todos os homens. E Paulo diz o seguinte, irmãos, que tais homens são por isso indesculpáveis. E essa palavra é muito boa.
Porque essa palavra tem a raiz da palavra apologia. Apologética é uma doutrina que trata da defesa, do combate contra aquilo que é errado. Só que essa palavra é o contrário de apologia. Ela é sem defesa, sem apologia, sem nenhuma maneira de defesa, sem desculpas, sem nenhum tipo de apelação. Eles são réus de morte. E sabe o que diz o verso 32? Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então Paulo, irmãos, precisa começar por aqui. E a conclusão de Paulo é: ora, conhecendo a Deus, naquilo que de Deus se pode conhecer, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Isso nós vamos continuar um outro dia, porque aqui começa a má filosofia, a idolatria, a impureza sexual, a perversão, a ponto de não reconhecer o que é um homem, o que é uma mulher, a mudança do que é natural. Aqui começa. No tendo conhecimento de Deus, não dar a Deus o que lhe é devido. Aqui está a origem de toda prática maligna do homem, da idolatria, da prostituição, da fornicação. Leia o texto, irmão. Eles conheciam a Deus, não o glorificaram como Deus. Depois o verso 28 diz que eles, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Nós vamos falar sobre isso. Por haverem desaprovado a Deus, Deus entregou eles a uma mente desaprovada. São indesculpáveis, não tem desculpa. Veja por onde Paulo começa o Evangelho. Por hora, irmãos, nós vamos ficar por aqui, porque essa parte é muito longa. Nós vamos dividir ela talvez em 2 ou 3 partes, e nós vamos ficar hoje só entre o verso 18 até o verso 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que não permite que a verdade venha à tona, que a detém por suas injustiças, porque eles têm testemunho de Deus em tudo que Deus fez, e eles são indesculpáveis. Então, por onde nós começamos a pregar o Evangelho? Nós podemos dizer que Deus ama, sim, irmãos. Nós temos que ser muito cuidadosos, porque Deus não aprova a situação em que muitas pessoas estão vivendo. É reprovável diante dele, e Ele dá a resposta contra isso. Não pense que não. Então nós vamos ver algumas aplicações que nós podemos ter diante do texto que nós lemos. Se Deus, irmãos, primeiro, é um Deus que lida dessa maneira com o pecado, que tem essa algerize pelo pecado, que tem repulsa pelo pecado, será que nós não deveríamos sentir a mesma coisa pelo pecado? Como é que nós lidamos com o pecado? Será que nós estamos percebendo aquilo que Deus diz: sede santos, como é santo o vosso Pai Celeste? Como é que nós lidamos com isso, irmãos?
Porque o pecado é algo que traz sobre si sentença de morte eterna. Então, é eternamente terrível. Aquela mentirinha branca que você diz, ela é digna de morte diante de Deus, eternamente punível. Aquela fofoca, aquela murmuração, como é que nós lidamos com isso, irmãos? Aquela falta de dar graças a Deus, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Se os ímpios são indesculpáveis, porque diante daquilo que eles podem conhecer de Deus, eles não deram graças a Deus, e nós, irmãos, que será de nós, que conhecemos a Deus, que fomos salvos pelo Filho de Deus, que Deus nos ordena em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós já temos dificuldade com isso, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Nós devemos lidar com seriedade com aquilo que Deus lida com seriedade. Lidar com seriedade com o pecado, irmãos. Por exemplo, um pai e uma mãe vê o filho, a namorada do filho, o filho tendo relações sexuais na própria casa deles. Não te causa repulsa nenhuma? A maldade se tornou comum, como se fosse uma coisa normal. Nós devemos aborrecer o mal, como Deus aborrece o mal. Essa é uma das coisas que nós precisamos aprender. E Hebreus capítulo 12, uma outra coisa, irmãos. No versículo 28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Porque Ele é um Deus de juízo, de ira, nós devemos servi-lo de modo agradável, com reverência, com santo temor. Temor é uma atitude responsável e respeitosa diante de uma presença ilustre, diante de alguém que tem uma posição de honra ilustre. É uma maneira de se portar de modo adequado diante de alguém que ocupa uma posição de honra diante de Deus. Nós devemos caminhar com temor. Isso é uma lição para nós, irmãos. Servi-lo de modo digno, agradável, com reverência. Os cultos são irreverentes, parecem brincadeira, parece que não estão diante de Deus. Estão diante de Deus o tempo todo, mas quando estão diante de Deus juntos, reunidos, virou festa, bagunça. Deus é um fogo consumidor, é um Deus de juízo e de ira. Nós devíamos tremer diante da sua presença. Irmão, eu gosto mesmo é do Deus de amor, não tem problema, é só metade. Considerai, pois, a bondade e o que mais, irmãos? A severidade de Deus. Não só a bondade de Deus. Isso vai nos fazer ter reverência diante de Deus, santo temor. E não só na reunião da igreja, irmãos. Nós vivemos diante dele, diante da sua face, todos os dias da nossa vida. Então, uma terceira coisa que nós temos que aprender com esse texto é que nós não podemos enganar os outros. Não podemos enganar ninguém, nenhum semelhante nosso humano. Os homens rejeitam a Deus deliberadamente, e que sua injustiça suprime a verdade. E se Deus está contra os homens,
nós devemos de adverti-los de como escapar dessa ira. Por que nós vamos pregar o Evangelho? Porque nós temos que advertir os homens que Deus está contra eles em ira, e o pecado deles é como um chumbo, que se Deus por um minuto largasse eles, a terra se abria, e o inferno abria sua boca, e eles cairiam vivos no inferno. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E nós devemos advertir os homens que Deus está contra ele, e em ira contra ele. Eles estão sobre a ira de Deus, e do Deus Todo-Poderoso. Esse é um sentimento de terror que os levará à salvação. Eles vão se aterrorizar e vão para Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Advirta os homens. Não estou falando para você acusá-los, porque você não vai atacar indivíduos, você vai considerar o que é a realidade da raça humana. Aqui está o erro de muitos evangélicos. Eles chegam a alguém que está pecando e atacam o indivíduo. Não deveria atacar o indivíduo, mas não deveria deixar de pregar a realidade do homem sem Deus. E ele mesmo vai se incluir por si só. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Também você deve começar a considerar isso. Muitos irmãos nos ensinam a admirar as coisas que Deus fez, a perceber o Deus que sustenta todas as coisas, a perceber o Deus que nos dá chuva, que rega a terra, que nos dá sol, que nos dá o ar que respiramos, que nos provém sustento diário. Então nós devemos, por isso tudo, agradecê-lo. E uma coisa mais ainda, irmãos: quanto nós devemos louvar a Deus que nos livrou dessa ira. Quanto nós devemos louvar a Deus que nos deu tamanha salvação em Cristo Jesus. Se você não sabe o tamanho do abismo que existia entre você e Deus, o seu Deus é muito pequeno. O Deus que salvou você desse abismo é muito pequeno. Agora, quando você considera sobre a pecaminosidade humana, a realidade do ser humano, o tropeço tão alto que o homem caiu, o quanto ele rejeita a Deus, o quanto ele se entregou aos próprios males, o quão distante ele está de Deus, de tão alto que ele caiu, o nosso Salvador vai se tornar um grande Salvador, irmãos, e a nossa salvação vai se tornar uma grande salvação. Então, talvez alguém pode dizer assim: poxa, irmão, que mensagem difícil, que mensagem dura. Nós precisamos pensar, irmãos, de onde o Senhor nos tirou, de como nós estávamos encrencados, como nós éramos odiosos e odiávamos uns aos outros, como nós estávamos mortos, como nós estávamos segundo o curso desse mundo, como nós éramos fantoches debaixo da mão de Satanás, e como Deus estava contra nós. E agora nós alcançamos o favor de Deus em Cristo Jesus. Se nós olhamos para o céu e vemos a ira de Deus, nós olhamos para a cruz e vemos a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia. Nós também vemos que sobre o Filho foi derramada a ira de Deus, e nós escapamos, nós estamos livres. Nós aguardamos do céu o seu Filho, como disse Tessalonicenses 1,10, que nos livra da ira vindoura. Nós somos livres, irmãos, em Cristo Jesus. Já não há condenação mais para nenhum de nós. Agora nós temos a benevolência de Deus, a bondade de Deus. Nós temos
derramado em nossos corações o amor de Deus. Como nós devemos louvar a Deus? De onde nós escapamos? Amém? Que possamos meditar sobre isso diante do Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Deus é um Deus que governa sobre tudo. É um justo juiz e retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Nenhum dos homens do mundo ficará sem juízo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Quando você ver a injustiça, lembre que ao Senhor pertence a vingança. E não é para você ser vingativo contra alguém. Ao Senhor pertence a vingança. Ele que retribui. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A vingança não pertence a você e a mim. O juízo pertence a Deus. Que nós possamos nos render ao Senhor em louvor e agradecimento. Amém?